quero falar hoje sobre movidos por uma visão. E eu começo dizendo que Deus sempre estabeleceu uma visão dele mesmo para conosco, e espera que cada um de nós, ao receber essa visão, nós possamos nos apresentar a Ele, dizendo: Deus, eu estarei fiel a essa visão, eu estarei fiel a essa visão. E desta maneira, nós podemos perceber que do Velho até o Novo Testamento, Deus sempre se manifestou ao seu povo por uma visão. Foi com Adão, foi com Moisés, foi com os profetas, os patriarcas, com o Novo Testamento, através dos apóstolos, da igreja, e hoje na igreja do século 21, hoje nessa igreja, nós estamos sobrevivendo por causa da visão que Deus tem dado a essa igreja, uma visão bíblica, uma visão de adoração e de serviço. Por isso, queridos irmãos, nós devemos estar movidos por uma visão. Se você ainda não tem uma visão de Deus para você, ou uma visão de você no ministério do Senhor, você precisa rever os passos da tua fé. Se você ainda não sabe qual é o propósito final de Deus na tua vida, esta é uma noite que você precisa repensar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero ler uma profecia em Abacuque, capítulo 2, de 1 a 5. Uma profecia que leio constantemente nas minhas devocionais. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a pessoa ler, para que possa ler, melhor, até quem passa correndo, porque a visão está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é o texto central dessa parte da profecia. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara para o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Queridos irmãos, a profecia de Abacuque é pequena. É uma profecia que em 2 horas, no máximo, você consegue lê-la toda. Abacuque é o 8º profeta menor. É menor porque ele escreveu pouco, porque a sua atuação foi rápida, mas o alcance da sua profecia tem validade ainda hoje. O alcance da sua profecia é uma das profecias que, como flecha, atingiu as épocas, como flecha alcançou a igreja até o presente século. Você vai ver isso. Ele é um profeta contemporâneo. A profecia de Abacuque, ela é tão viva, como se ele estivesse escrevendo hoje, abril de 2022, julho de 2022. Imagine que Abacuque, ele escreveu essa profecia. Pode voltar para o tema inicial. Ele escreveu essa profecia 600 anos antes de Cristo.
período do rei Joaquim, período em que o Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. E Abacuque é um profeta que fica indignado com o seu tempo. Ele é um profeta que se revolta com o que está havendo dentro e fora da igreja. Às vezes eu fico assim como Abacuque. Eu nunca fiquei tão agoniado no final desses anos de ministério, de ver como a igreja de Jesus cresce e ao mesmo tempo enfraquece. Como a igreja de Jesus é tão cheia de oportunidades e como ela desperdiça essas oportunidades. Não aguento mais ver o que está acontecendo dentro das igrejas. A igreja inclusiva, a igreja exclusiva, pastor casando, descasando e tanta coisa, o adultério, tanta coisa. E é exatamente isso que Abacuque está questionando. Abacuque se incomodava por causa da frieza espiritual do seu povo. A igreja de Abacuque não era como a igreja local, era uma nação, Judá, o reino do sul. E Deus atuava no povo escolhido, mas dentro do povo escolhido tinha muita coisa errada. Por isso, irmão, Abacuque questiona o Senhor. Ele diz: Deus, eu estou à espera de uma resposta. Ele diz: Deus, eu espero que o Senhor responda a minha vida. E no final ele tem um contraste entre o justo e o ímpio, entre o certo e o errado. E ele conclui dizendo: o justo vai viver pela fé. Queridos, muita coisa nesse texto é interessante, eu não teria tempo para expor. Mas um dos lampejos dessa profecia é o poder da oração. Todos esses questionamentos de Abacuque com Israel, com o próprio Deus, porque Deus vai usar uma nação ímpia como os caldeus, a Babilônia, para corrigir o seu povo. Ele não entendia. Mas, meus queridos, a oração foi a resposta para Abacuque. Quando Abacuque entra para o quarto secreto, para a torre de vigia, o Espírito Santo traz a resposta. O Espírito Santo aumenta a sua percepção. Todas as vezes que você vai para diante do Senhor, o Espírito Santo amplia a tua visão. O Espírito Santo te traz calma ao coração. Abacuque estava angustiado e o Espírito Santo diz: calma, meu garoto. Todas as vezes que você ora, você recebe de Deus uma visão. Cada vez que você ora, você tem as respostas que muitas vezes estão aqui dentro de você. O Abacuque e os profetas do Velho Testamento, eles pensavam que a correção de Deus era só para o ímpio. Eles entendiam que a correção de Deus era só para quem estava do lado de fora. E o Senhor veio a Abacuque e disse: calma. O soberbo, a alma dele não é reta dentro dele mesmo. Mas sucede que o justo viverá pela fé. Irmãos, Deus estava interpretando para Abacuque que ele está no controle. Que ele está no controle. Por isso, quando você orar, vá a Deus, apresente a Ele suas angústias. Vá a Ele dizendo: Deus, eu quero discernimento. Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. Quando você ora, querido, os olhos da tua alma são abertos, o teu espírito é movido para a direção do Senhor. Imagina esse homem na torre de vigia. O que era a torre de vigia?
As cidades eram muradas, os muros eram grandes, poderia passar 2 carros, mão e contramão. No alto dessas muralhas haviam elevações onde ficava ali um vigia chamado atalaia. O papel do atalaia era, diuturnamente, eles trocavam os turnos, vigiar a cidade, alertar a cidade sobre qualquer perigo iminente. O profeta Ezequiel diz que a igreja, o cristão é um atalaia. E o que acontecia? Se algum perigo acontecesse na cidade, e houvesse morte, e houvesse um ataque, e o atalaia não tocou o chofar, a trombeta, o sangue era requerido do atalaia. Essa é uma prática que veio até nos tempos do apóstolo Paulo, quando na prisão o cárcere se abriu, o carcereiro queria se matar. Vem de lá. E então, a Bíblia diz que da mesma forma, a igreja, nós quando temos a visão de Deus que está na palavra, se nós olharmos o ímpio ao nosso redor, e não avisarmos do perigo, o sangue dele vai ser requerido da nossa mão, porque nós somos atalaias. O atalaia é o anunciador de boas notícias. Você é um anunciador de boas notícias. Versículo 1 diz que eu vou ficar aqui na torre de vigia. Estava ali esperando, estava ali aguardando o que o Senhor me dirá, que resposta eu terei da minha queixa. Irmãos, Deus olha o mundo perdido, Ele tem uma compaixão pelo mundo perdido, mas a preocupação maior de Deus é conduzir a sua igreja, dentro da sua visão, para que nós possamos fazer a obra dEle, conforme a sua vontade. E muitas vezes nós vamos entrar em questionamento como esse, porque nós ficamos querendo saber, aqui era a angústia, qual era a queixa do profeta? Senhor, por que tanta injustiça no meio de Israel? Por que tanta insegurança? Por que tanto pecado em Israel? E o Senhor não faz nada. Ele estava pedindo correção para o seu povo. Que resposta eu terei da minha queixa? Se Deus é tanta violência, por que o Senhor, agora o Senhor está me dizendo que vai usar uma nação ímpia para corrigir a igreja? É um nó na nossa cabeça. Mas o Senhor diz para ele: se acalme, porque eu estou no controle, apenas aguarde, apenas espere a visão. Por isso, quando ele ora, o Espírito Santo diz a ele que eu estou corrigindo a igreja de dentro e o ímpio lá fora. A igreja, Israel, vai ser purificada pelo fogo, vai passar 70 anos no cativeiro, mas depois disso, com o mesmo ferro, eu vou corrigir a nação ímpia, porque dentro dele a alma não é reta. Queridos, Pedro, 1 Pedro 4,17, diz uma coisa interessante: a correção do Senhor vai começar, o grande e terrível dia do Senhor, é um dia de julgamento, é um dia de acerto de contas, não só para os de fora, mas para os que estão dentro da igreja. Olha, irmão, Apocalipse diz que há um livro onde tudo está narrado, onde tudo está registrado, e é sob este livro que a igreja será julgada.
É sobre esse livro que Deus vai dizer: perdoados estão os teus pecados, bem-vindo, servo bom e fiel. Ou então vai dizer: a parte de mim que eu não vos conheço. Essa palavra será dita para pessoas no banco da igreja e será dita para aquele que nunca conheceu o Evangelho. Olha o que diz o texto: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, vai chegar. Ora, se primeiro vem para nós, para mim e para você, imagine qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Olhe bem para mim agora. Não existe conversão pela metade. Ou você se entrega de corpo, alma e espírito, ou você alimenta uma religiosidade que não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, te conduz a uma perdição dupla, porque você está perdido e enganado, mesmo conhecendo uma verdade de Deus. Então, o juízo de Deus, em primeiro lugar, Deus diz a Abacuque, é para os de fora e para os que estão dentro. E Deus diz à igreja hoje, a visão que Deus tem nos dado, é para que nós fiquemos firmes nela, a tal ponto de estar preparado para que o dia do juízo do Senhor seja um dia de alegria, um dia de festa. Irmãos, esses dias eu tenho pensado, olhando os últimos acontecimentos, e eu já cheguei a ter um susto, de que é possível que eu ainda veja a volta de Jesus, porque o negócio está tão acelerado, que você nem imagina. O mundo está tão alinhado ao que Jesus tem falado, que às vezes nós não percebemos. Nosso mundo é tão mecânico, que as coisas passam a ser natural. Essa é uma estratégia de Satanás. Eu estava pensando outro dia com as minhas netas, a gente se acostumou a ter explicações para tudo. Você olha o arco-íris, todo mundo aí explica lá o arco-íris, as cores e tudo. Mas você não pode esquecer de toda vez que seu filho olhar o arco-íris, você tem que se levantar e dizer: meu filho, meu neto, meu bisneto, esse é um sinal de Deus que Ele fez com Noé, que nunca mais o mundo vai se acabar com água. Essa é uma aliança do Senhor. Não aceitar que a ciência diz que aquela cor sobe, vai fazendo, vai formando os arcos. Essa é uma aliança de Deus. Nós precisamos sair desse piloto automático e entender que nós temos uma direção de Deus para nossas vidas, um projeto de Deus para cada um de nós. Segundo versículo diz que Deus está agindo. Deus está agindo. Essa visão vai se cumprir, mas ela se apressa. Querido, não te acostuma a achar que porque faz 2000 anos que Jesus disse que Ele vai voltar, que não está à porta. É que o teu calendário não é o calendário de Deus. Para nós é muito, 1000 anos, mas para o Senhor não. Ele está no controle da história. Por isso, nós precisamos ver facilmente que Deus está no controle da história. Por isso, o apóstolo Paulo em Gálatas, acho que eu escrevi aí, filha, Gálatas, ele diz que na plenitude dos tempos, logo ali, o Senhor disse: há uns dias atrás, eu mandei Jesus, nascido de mulher, sob a lei, e Ele veio para estabelecer graça sobre nós, meus irmãos. Deus é o Senhor do tempo, e o que o Senhor está dizendo para você esta noite: fique preparado hoje, meu irmão. Volte para o Senhor hoje, porque o tempo do Senhor não é o teu tempo, não é o meu tempo. Por isso, na plenitude dos tempos, no início dos tempos, no tempo que o Senhor determinou, Ele mandou Jesus. A mensagem de Jesus você já ouviu, receba. Deus tem o controle, irmãos. Olha para a Bíblia.
Você lembra de José? Eu gosto de ver aquilo, mas me mexe muito. José vendido pelos irmãos, tentando matá-lo, por causa dos sonhos, por causa da visão. A visão de Deus tem um preço, irmãos. Mas no final da história, quando os irmãos dizem, ele vai se vingar por tudo que nós fizemos, qual é a resposta de José? Não foram vocês. Não foram vocês que me venderam. Não foram vocês que me mandaram para o Egito. Mas Deus me mandou na frente para preparar a salvação de vocês. Deus me mandou na frente para cuidar do meu pai e da descendência e da promessa dos seus antepassados. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, haja o que houver. Às vezes, querido, na tua vida está havendo uma turbulência e você pega, se afasta de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não siga Jesus por estação, não siga Jesus quando a bonança está boa. Observe que os discípulos de Jesus andavam com ele, mas mesmo assim, ele disse, vão para a tempestade. Eu estava entrando, e eu estava ouvindo a gente cantando, meu lugar seguro, minha proteção. Mas eu vou te frustrar essa noite. Esse lugar seguro não é aqui. Você pode dizer amém? Esse lugar seguro não é aqui. Não era assim para o Abacuque. Esse lugar seguro é porque nós temos o pódio garantido em Jesus. Nós temos a igreja, é o único lugar que tem a garantia, o lugar seguro em Jesus. Deus nos chamou para lugar seguro na face da terra. Deus nos chamou para lugar seguro nesse mundo. Deus nos chamou para viver a visão que Ele tem para nós. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa não foi uma promessa só para a evangelização. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Por isso, você tem que estar decidido, eu escolho servir Jesus. Haja o que houver, eu estarei com Ele todos os dias. Mais adiante, versículo 5, diz que o vinho é enganoso. Vinho é enganoso. E o arrogante não permanece muito. É como a morte e o sepulcro, eles são insaciáveis. São insaciáveis, meus irmãos. É por essa razão que o Senhor diz aqui, que os violentos, os maus vão passar. Eles vão sofrer, eles vão pagar o preço. E o Senhor está dizendo aqui, eu sou o libertador. Sou eu quem vou libertar, sou eu quem vou salvar, sou eu quem vou dirigir. A visão do Senhor nesta noite para nós é que Ele é o libertador, querido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele estava tirando o povo para pagar o preço no cativeiro, mas Ele estava dizendo, eu vou corrigir também essa nação ímpia. Eu vou mandar os sírios, eu vou controlar os sírios, eu vou controlar os caldeus, eu vou controlar todas essas nações, porque um dia vocês vão voltar. Mas há um preço que vocês têm de pagar. Por essa razão, queridos, eu queria que você entendesse que Deus é um Deus libertador. Não é a força dos governos, não é a força das nações. Haja o que houver, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós temos uma visão, nós temos um sonho. É por essa razão que em João 10:10
diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As nações podem oprimir, o diabo pode oprimir, mas nós não seremos abalados, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Mas há um texto que eu quero finalizar essa palavra esta noite, que é o versículo 4. Abacuque está angustiado. Talvez você esteja angustiado aqui hoje à noite. Talvez você veio aqui dizendo: meu Deus, até quando? Senhor, atende a minha oração, a minha angústia. E o Senhor disse: olha, a alma do soberbo não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Leia comigo essa frase: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Irmãos, essa é uma promessa de alento. Essa é uma visão de Deus, de que o justo vai viver pela fé. Um parêntese: não é a fé em si que nos justifica. Quem nos justifica é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A fé é o meio pelo qual eu me aproprio da justificação pela fé. Foi a morte de Jesus que perdoou os meus pecados, mas é pela minha fé. E se você não tiver fé suficiente para entender que o sangue de Jesus perdoa os teus pecados, você nunca vai receber a justificação pela fé. Queridos, esse ensino é poderoso, é tão poderoso, que é aqui que o profeta Abacuque se torna o homem diferente. É por isso que Isaías, no capítulo 40, verso 31, ele diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voam como águia, correm, não se cansam, mesmo que o peso seja grande, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa visão é a visão do Senhor. Ei, querido, essa é uma mensagem de esperança. Jesus disse: eu vou estar com vocês, o justo viverá pela fé. Essa era a resposta do Senhor. Agora vamos fazer uma viagem. Lá, 600 anos antes de Jesus, volte só um pouquinho para aquele texto atrás, isso. Abacuque disse: o soberbo não tem vitória, eles vão dominar vocês 70 anos, eu vou acabar com a graça, vou restaurar vocês, mas o justo viverá pela fé. Eu vou estar com vocês. Queridos irmãos, aqui no Novo Testamento, 600 anos antes de Cristo, Cristo chegou, estamos a 2000 e poucos anos de Cristo, e o apóstolo Paulo, em Romanos 1,7, ele diz: o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11 ele diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Em Hebreus 10,38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Essa profecia de Abacuque é o que está sustentando essa mensagem do Novo Testamento. O justo, essa é uma afirmação poderosa. Foi importante nos dias do profeta Abacuque, porque o seu entendimento, quando ele estava em oração, foi descortinado e ele pôde descansar. Ele pôde ver que a glória do Senhor ia fazer diferença. Ela foi importante porque Paulo, por conta dessa afirmação, ele escreve o maior doutrinamento da Bíblia sobre a justificação pela fé, a carta aos Romanos. Leia. É uma carta sobre justificação pela fé. Ela é importante porque
Um dia, um monge chamado Martinho Lutero, ao ler os escritos de Paulo da justificação pela fé, que remonta a Abacuque, rasgou seu coração e recebeu Jesus, e passou a defender as suas teses, e uma delas é: só a fé. Ei, Deus é o Senhor da história. Um profeta menor, uma palavra há 600 anos, ela ainda ecoou nesse tempo presente. E no século XVI, Lutero fez a grande reforma da igreja romana, que pregava salvação pelas obras, e ele se levanta dizendo: não, salvação pela fé, só a fé. Ele se levantou e pregou o evangelho, salvação pela fé. Isso está repousado em Abacuque. Mas a história foi andando. Está viajando comigo? Já aqui, mais perto de nós, bem pertinho, século XVIII, um homem chamado John Wesley, ao ler o prefácio dos escritos de Lutero sobre justificação pela fé, também se converteu. E esse homem veio a ser o maior avivalista da Inglaterra do século XVI. Ei, querido, a visão é que deve conduzir a igreja, é a visão que deve mover teu coração, é a visão que deve mover a tua vida. E Deus continua atuando hoje, irmãos. Eu quero finalizar contando uma história que parte dela eu vivi, parte dela eu vi de longe. Há mais de 50 anos atrás, deixa eu beber uma água para me acalmar. Chegou no Brasil um casal de americanos. 3 meses depois que eles chegaram, o marido morre. Eles vieram enviados pela junta de Richmond como missionários para evangelizar o Brasil há 50 anos atrás. E eles vieram para Belo Horizonte. O marido pega uma doença, 3 meses depois ele morre. Ele disse: eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. A esposa dele se chama Rosalie Appley, ou Appley. Antes de morrer ele disse: Rosalie, eu não vou voltar para me tratar nos Estados Unidos, não há recurso no Brasil, vou morrer, mas você vai fazer a obra que Deus nos mandou fazer. Rosalie Appley, debaixo de uma visão do Espírito Santo, enterrou o marido e ficou no Brasil. E ela começou uma pequena igreja em Belo Horizonte. E ela veio dos Estados Unidos, já havia acontecido a Rua Azusa. E o avivamento havia se espalhado em 1910, 1911, 1906, para o mundo todo, chegando aqui até Belém, onde nasceu a Assembleia de Deus, no porão da primeira igreja. 50 anos depois, vem um novo casal, também cheios do Espírito Santo. E eles trouxeram uma mensagem chamada renovação espiritual. Eles queriam renovar a Convenção Batista Brasileira. Foram para Belo Horizonte. O esposo morreu e Rosalie Appley começou uma pequena igreja. E todo mundo que ia aos cultos de Rosalie Appley voltava entusiasmado, com a simplicidade, mas o poder que Rosalie pregava. E começou a vir pessoas, Deus começou a levantar pessoas para acompanhar esta mulher cheia do Espírito Santo.
Vou mencionar alguns dos homens que foram discipulados por essa mulher, que revolucionou a segunda onda de avivamento dentro dos batistas, que novamente foi rejeitado. Um deles veio ao culto, se chamava Ari Veloso, fundador da Igreja Batista do Morumbi. O último congresso que eu estive com ele antes de morrer foi em Macapá, eu e Dona Norma. Ari Veloso em Macapá, fui para Macapá. Indo a São Paulo, vá ver a igreja do Morumbi, um monumento, enviando missionários, uma igreja forte. Já morreu Ari Veloso. A visão de Aple se multiplicando. Mais tarde, veio outro homem, chamado Enéas Tonini, um paulista. E Enéas Tonini abraçou a causa do reavivamento, também pastor em São Paulo. E eu convivi com Enéas Tonini, vi Enéas Tonini várias vezes nas convenções batistas. E o movimento pegou fogo de novo na década de 60, final de 50, 60, porque o avivamento, irmãos, ele não chega assim, cheguei, a não ser o Espírito Santo. Se ele resolver chegar aqui hoje, cheguei, porque nós estamos na era dele. Mas os avivamentos, eles vêm sendo construídos, e na década de 60, 50, estava fervendo de novo dentro da Convenção Brasileira, a partir de Belo Horizonte, homens se levantando. Um desses homens se chamava Márcio Valadão. Ari Veloso, Enéas Tonini, Márcio Valadão. Essa pequena igreja em Belo Horizonte é hoje o que nós conhecemos como a Igreja da Lagoinha. Ela sobreviveu. O Márcio Valadão ainda hoje está lá para testemunhar a história. Porque quando nós obedecemos à visão, Deus honra quando nós obedecemos à visão. Deus honra quando nós estamos prontos para honrar a visão. Começou a haver dentro da nossa convenção batista brasileira os movimentos de renovação espiritual, os congressos lotados, gente começou a receber dom, e você já sabe o que acontece. E em 1965, 64, eles excluíram a igreja da Lagoinha por práticas não batistas. E em 1966, nascia no Brasil, pela liderança do Enéas Tonini, que também foi expulso, a Convenção Batista Nacional. Aqui na região, eu convivi com o primeiro pastor enviado pela convenção, chamado Rosivaldo de Araújo, o primeiro pastor da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Se chamava Rosivaldo Araújo. Ele tinha um programa na Rádio Clube, Alvorecer da Esperança. No seminário, eu não perdia o Rosivaldo Araújo. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque Deus honra a quem é fiel na visão. Eu vi muita coisa acontecendo em pessoas que não obedeceram à visão. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando o movimento cresceu, foi escolhido os 13 maiores homens, os mais inteligentes que nós tínhamos na época, para estudar o fenômeno do reavivamento. E em 1966, eu já estava adolescente, andando por essas coisas. Houve a cisão na Convenção Brasileira, saindo 32 igrejas e se juntaram à Lagoinha e fortaleceram a Convenção Nacional. Estou dizendo isso porque
aqueles 13 homens, todos já morreram. Mas os que honraram a visão estão vivos para contar a história. Deus tem dado uma visão para você. A visão não é nada místico. Eu não preciso orar sobre sua cabeça para você receber a visão. A visão está na tua frente. A visão de Deus para a tua vida é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão, não do que eu sinto, mas é uma decisão que eu quero obedecer à palavra. Rosalie Apple e o marido decidiram morrer aqui, mas eles sabiam que a obra ia se multiplicar. Multiplique a Lagoinha, multiplique a Morumbi, multiplique a Convenção Batista Nacional e multiplique os milhares de igrejas ao redor do mundo, como resultado da fidelidade de uma mulher que decidiu seguir a visão que Deus tinha dado a ela. Fique em pé. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, haja o que houver, decida andar na visão de Deus. Se você decide, Deus, dá-me tua visão, dá-me tua visão, dá-me tua visão, para que eu possa ser um instrumento de Deus, na minha célula, no meu bairro, na minha casa. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero terminar a minha história como terminou Abacuque. Ele disse ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Ele faz que os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Queridos, Deus tem dado uma visão para a nossa igreja. E por esses dias eu tenho buscado, Deus, destrava. Se nós ainda temos algum vínculo que está nos travando, puxando, o Senhor vai nos mostrar e será cortado, arrebentado em nome de Jesus. Mas eu queria que você orasse como Abacuque, entendendo que a tua oração tem o mesmo poder. Se você estiver disposto a dizer: Deus, não é porque há dificuldade que eu vou me afastar. Deus, não sou eu mesmo que estou atrapalhando a tua visão na minha vida. Olha, gente, o que impede você receber a visão de Deus não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você mesmo. Tem a ver com tua decisão, tem a ver com a tua coragem, tem a ver com a tua determinação de dizer: Deus, eu quero tua visão, eu quero viver debaixo da tua visão, eu quero receber a tua visão. Eu me alegrarei na força do teu poder. Não é a tua tristeza, não é a tua doença, não é a Covid, não é a tua dificuldade. Apenas te alegra no Senhor,
te alegra no Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar.